Vamos lá, Bleach, a obra que as pessoas pedem para ninguém assistir. Esse vídeo aqui me lembra, por algum motivo, o Shonen Quest. Por algum motivo eu me lembro do Shonen Quest. Mas vamos ver o segredo dos games. Por que tantos falam que Bleach é ruim, enquanto ele tá ganhando jogo novo, anime novo e tudo mais? O que pode fazer a percepção de alguém sobre alguma obra se tornar ruim? O que Mas se você está vendo pelo corte, ou os amigos também estão assistindo pela live, 2025 é o ano de Bleach no VS. Estamos terminando o Boku no Hero Academia e o próximo mangá dos nossos podcasts mensais será Bleach. E aí sim vocês vão ter a resposta definitiva se Bleach é bom. influencia a opinião dela, o que nos impede de entender o que o autor quer passar pra gente. No Brasil é quase um crime falar de Bleach. A quantidade de hater, gente falando que tal arco é lixo, ou que tal... Ultimamente tá indo para um caminho invertido, né? A narrativa entrou tanto de cabeça nessa de defender o Bleach, que sempre quando eu vejo coisa de Bleach, ou é um vídeo dele, ou é um vídeo dele reagindo a alguma coisa, tentando defender Bleach. Então, não sei mais. Não sei se o jogo virou, sinceramente. O outro anime é muito melhor, ou que os temas são chatos, é impressionante. Tanto que tem muito pouco tema melhor e hater, gente falando que tal arco é lixo, ou que tal outro anime é muito melhor, ou que os temas são chatos, tema é chato? Quem discute tema? Que canais são esses que discutem tema? Passa pra gente esse canal aí, o Segredo dos Games. Os canais que discutem temas. Impressionante. Tanto que tem muito pouco conteúdo sobre a obra disponível no YouTube. Se você for comparar, por exemplo, com outros títulos do Big Three, que são os 3 pilares da Shonen Jump, a maior publicadora de mangás do Japão, e onde as histórias mais famosas são lançadas. E talvez aí é que esteja o grande problema. A própria Shonen Jump. Para ter a minha própria... Eu vou lançar um chutismo aqui, tá? O Bleach, ele ficou no meio do caminho ali, pro BR. Porque o BR tinha o quê? Ele tinha o Naruto, que saiu o anime aqui. Então, ó, grande parte da popularidade é por causa do anime. O One Piece, ele ficou forte mesmo no Brasil depois. Tipo assim, que porra, todo mundo fala de One Piece. Talvez pós-final de Naruto, 2015, 2016, as pessoas já assistiam, tinha muita gente que assistia, mas tipo, ficar um bagulho assim, tipo, caralho, todo mundo fala de One Piece, demorou bastante tempo. E o Bleach, ele acabou. O Bleach, ele acaba nessa janela, né? Então, na minha visão, baseado simplesmente numa evidência anedótica, o que aconteceu com o Bleach foi que pessoas viram o anime, o pessoal que assistia, tá, o anime. Só que como o mangá acabou, li o mangá, tá, mas como o mangá acabou, não continuou com esse grande lastro de fãs como foi o pessoal que via no SBT. Eu acho que sim, se o Bleach se passasse Bleach e Naruto na TV, provavelmente Naruto ia ser maior. Mas o Bleach ia ser muito mais reconhecido do que ele é hoje. Então, assim, por mais que você possa dizer, muita gente fala que o anime do Bleach é ruim, né? Não sei. Mas eu acho que ia alcançar muita gente, o Bleach, também. Eu acho que é mais essa questão do mangá ter acabado. E, tipo, ele acabou, tipo, acabou. E depois o anime ficou 10 anos pra voltar. Então, tipo, eu acho que foi isso. E aí o que ficou no imaginário foi que teve a galera que era mais hardcore, viu, não gostou muito do final, vieram as pessoas que se comunicavam no YouTube, e aí ficou como a imagem meio que oficial da coisa. Mas eu acho que é mais por ele ter acabado antes mesmo, não? Tipo, não tem um grande culpado, ele só não continuou, ele não teve o tempo igual o One Piece teve porque ele acabou antes. Acho que é isso só, sinceramente. Opinião, ao invés de depender de youtubers, conversas em Discord e tudo mais, eu aproveitei as minhas férias e aceitei o desafio do Grind Narrativando. Tô falando. Viu o que eu falei? O Narrativando, ele tá no hiperfoco do Bleach muito forte. E eu, particularmente, não acho nem que é uma questão de, tipo, querer review. É que ele realmente acha que Bleach é muito bom e que Bleach é muito injustiçado e ele tá nessa saga de defender Bleach. E aí cada um faz o que quer, né? O culpado foi o Kitsune, todo mundo sabe disso? Não foi só o Kitsune, né? Bleach passou na Play TV? Passou.
um incrível produtor de conteúdo que eu recomendo de verdade que você siga, focado principalmente em narrativas, e consumir toda a obra de Bleach lançada oficialmente. E claro, eu não vou dar spoilers aqui, mas sim te convidar a refletir sobre ela, porque eu já tinha assistido o anime antes. Não todo, claro. Eu gostei da história em si e das lutas, tanto que eu tenho na sala de casa uma réplica da Bankai do Ichigo. Bankai, galera. Eu, que não gosto de shonen, já falei aqui abertamente que eu não vejo Dragon Ball, não gosto de Naruto nem nada do tipo, estou aqui falando de Bleach. É pelo que tem a mais por trás disso, e eu só percebi quando eu olhei essa obra com outros olhos. E é por isso que eu quero te convidar a entender e conhecer isso. Por isso eu te peço, esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar um like se você gostar, é importante de verdade, dê uma chance pra gente, vai que gosta, você não tem nada a perder, e vamos pro que interessa. Apesar de tudo, Bleach é um É muito bom que ele falou, não gosto de shonen, ele tá com a camiseta do Yu Hakusho, né? shonen. Isso fica muito claro na forma como o seu autor escreve a obra. Quero dinheiro. Glória a Deus. Glória a Deus, muito obrigado, Léo, pelos 6 só? 6. No começo dela, é o primeiro arco, onde tudo é aquele clichê que nós já conhecemos em toda obra do tipo. Um adolescente consegue seus poderes, faz toda a jornada do herói e todas aquelas estruturas e padrões narrativos que nós já vemos em todas as obras japonesas. Com introdução, plot twist, clímax e conclusão. E em todos os capítulos e toda a saga, é isso. O problema é que cada arco dali, na verdade, também é uma introdução pro arco final, que é o que interessa, o verdadeiro clímax. E você só Não. Definitivamente não. Definitivamente não. Ainda mais se tratando de uma obra da Shonen Jump. só percebe isso quando fica claro que o autor, Tite Kubo, conseguiu finalmente relaxar e fazer o que queria com a sua obra. Em um sentimento similar ao que aconteceu, por exemplo, com o Yoshiro Togashi, autor de Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter, que queria fazer uma obra profunda, mas que para isso tinha que agradar o público e a editora. Então, tinha que enfiar um monte de lutas. E as lutas não são o clímax, são de menos. Se você assiste Bleach pelas lutas, você tá perdendo grande parte do que faz a obra ser tão profunda. Porque na obra do Tite... Não faz sentido. Não faz sentido. Pode não nem... Porque assim, eu falei, né, que eu tô reassistindo Dragon Ball. E o lance do Dragon Ball, não é, as lutas são boas também. Mas efetivamente o que é legal, no início do Z, é essa questão do pequeno Gohan. E a jornada dele sendo colocado nesse mundo louco. E ele é só um molequinho de 5 anos de idade. Então, assim... Não, tipo... Esse negócio de uma obra é mais profunda, outra obra é menos profunda... E tipo, essa aqui eu vejo só pra isso, essa aqui eu vejo só pra aquilo. Ai, é um pseudo. Isso sim é um pseudo, né? Tite Kubo, elas não são sobre o simples ato de lutar, ou pra saber quem é o mais forte, ou pra parar alguém, ou alcançar o objetivo da trama, como acontece em várias obras shonen. Não, tem algo a mais. Cada luta em Bleach representa o desenvolvimento de cada personagem participante naquele momento da... Sim, como todo o mangá da Shonen Jump. Você consegue citar um mangá? Eu vou fazer a pergunta inversa. Você consegue citar um mangá que a luta não tem a ver com o tema que tá rolando lá? Ou seja, a luta quer dizer alguma coisa para além da luta? Não apenas que eles estão se socando na Shonen Jump? Tá ligado? Tipo, falou que o mangá faz, pô. Toda batalha tem um porquê. Que vai para além da luta. A luta é só uma representação, pô. Da trama, algo muito mais interior, e não se limita apenas a lutas de ideologias ou da vontade de vencer. Ou... Ué, sono leveling? Mas aí é só burrinho, não, tem algo a mais. Cada luta em Bleach representa o desenvolvimento de cada personagem participante naquele momento da trama, algo muito mais interior, e não se limita apenas a lutas de ideologias. Uma coisa mais interior do que a luta de ideologias.
Tá. ou da vontade de vencer, ou sequer o poder do protagonismo, porque as lutas têm um sentido narrativo além de apenas hype, ou grandes explosões. Ai, não aguento mais, velho. Não aguento mais. Não aguento mais. Não aguento mais. E faíscas na tela. E não que o que está na superfície não seja legal, as lutas são realmente incríveis. Mas o que me atrai pra isso é o que tem por trás. Porque se eu quisesse só ver luta, eu abria o YouTube e procurava melhores momentos do UFC. Concordo. Então quando você para pra analisar certas lutas, como a do Zaraki contra o Nohana, ou do Ichi Toda luta de shonen, na verdade, discutindo sobre seu ponto de vista sobre a vida. Pô, mano, né? Parece que tem que fazer doutorado pra chegar nesse ponto aí, Moflar. contra o Ukiyoha, você percebe que ali ele tá tentando emular as batalhas psicológicas e mentais que todo mundo enfrenta, as dúvidas que nós temos, as reflexões sobre cada momento de vida, o que nos deixa triste, o que nos deixa feliz, o que nos move. Por que isso importa? Por que existe esse sentimento de onde ele nasceu? E aí você consegue entender, por exemplo, o final do Ukiyoha. Só que nada disso você vai encontrar de forma fácil na sua mão pra você entender, desenhadinho ali pra criança. Não, o autor ele prefere respeitar a inteligência do público e tentar fazer as coisas de formas mais simbólicas, representativas, sem deixar tudo muito claro. E assim você tem que refletir para você ver o que tá por trás daquilo que acabou de acontecer. O exemplo é a própria chuva, que cai e é citada apenas em momentos muito específicos, representando as angústias interiores. Ou a Bankai, que para você conquistar é preciso ir muito mais fundo do que apenas superar os seus poderes, ou ficar com muita raiva, ou contar com o poder da amizade. A Bankai representa muito mais sobre entendimento interno do que sobre força bruta, e uma clara simbologia sobre questões psicológicas. Com isso, quanto mais você reflete sobre Bleach, mais você percebe que profunda é a obra. Sem a superficialidade, estilo autoajuda, cheia de clichês e lutas explosivas que os shonens em maioria são. Praticamente tudo tem um significado oculto ou representa alguma coisa. Ai, o significado oculto. É esse aí que é... É esse aí, ó. Esse aí que é o sobre a interpretação, entendeu? É aí que a nossa amiga... É aí que a nossa amiga tá batendo. Que a qualidade da obra está nas interpretações ocultas. Você tem que ficar cavucando a obra para descobrir. E assim... Ai, cara, eu não sei muito bem como expressar isso. Porque esse sentimento de... Olha só, gente, eu gostei de Bleach porque Bleach ele é profundo, tá? Ele não é igual esses Boku no Hero aí, essas notícias de Naruto. Não é igual isso aí não, tá? Aqui ele trabalha no campo da representação. Diferente dos outros, que não fazem isso. Então, tipo, peraí, né? Por outro lado, legal que ele tenha percebido que não é a revista que sai a obra que vai determinar a profundidade dela ou não. Talvez se ele fizer com o mindset a leitura de outras obras, ele vai perceber que todas elas querem dizer algo para além do que está... O peru! O Narrativando também é fã de Dragon Ball. Ele podia largar Bleach um pouco, viu? Falo isso TBM, sou fã de Dragon Ball. E meu querido DB sempre fica de xereca. Fazer o que? Ainda quero reler, mas revi. Então, mas aí... Ele quer falar de Bleach, ô Tartaruga. É a vida, faz parte. Coisa. Você nunca se perguntou por que a obra fala tanto sobre usar máscaras ou não? Ou por que o nome é Bleach, que significa água sanitária ou alvejante, ao invés de ser algo mais fantasioso ou igual ao nome do protagonista ou do que ele foca, como a maioria dos shonens fazem? Claro, eu não tô aqui dizendo que ele é melhor que Naruto, que One Piece, não sei o que. Não é isso, não é a questão. Tô dizendo que ele é diferente e é exatamente por isso que ele tem que ser consumido de forma diferente também. Desculpa, você está fazendo uma clara separação de qualidade. Como se tivesse um certo tipo... Não de qualidade, mas um certo tipo de aprofundamento. Como se os outros não tivessem. Então você tem que ler diferente. Senão você não vai conseguir ter
toda a dimensão de tudo aquilo que o autor quer passar para você, seja em entendimento, seja em sentimento. E é exatamente por isso que essa obra me chamou tanta atenção. E é exatamente por isso também que muita gente acha ela um lixo. Um exemplo é o arco dos Fullbringers, que após várias e várias lutas bem shonen e tudo mais, o autor lança um arco totalmente de thriller psicológico, com vários temas adultos e coisas bastante sensíveis para a cultura japonesa, como a sensação de inutilidade. Mas exatamente por ser menos shonen, que muitas pessoas falam que é o pior arco que tem, dizendo que ele é um filler que não tem que ser assistido, que é completamente bizarro, porque mesmo tendo os seus problemas, que são importantes citar e nós já vamos falar sobre, prova que você não conseguiu entender qual é a questão psicológica que esse arco aborda, e cada arco aborda uma questão do tipo. Em Fullbringers, você consegue ver muita coisa. Dá pra fazer esse vídeo literalmente qualquer hora. Dá pra fazer exatamente esse mesmo vídeo sobre Naruto. Dá pra fazer exatamente esse mesmo vídeo sobre Saint Seiya. A única diferença aqui da leitura dele de um pro outro é que esse ele leu com vontade, tipo, dando espaço para que a obra conversasse com ele. Que não parece ser o restante. O restante para ele é um grande bloco chamado Shonen, que basicamente é umas 3 coisas. Né? Que quando a pessoa pensa em Shonen, ela tá pensando em 3 coisas. Tá pensando em One Piece, Dragon Ball e Naruto. Aí é esse bloco, que é tipo de Shonen, e tudo explode. E são mangás completamente distintos uns dos outros. Coisa sobre liberdade, quem comanda nossas vidas, quem tem as rédeas, o que fazer com elas, dependências e tudo mais. Então, basicamente, Bleach são 2 obras ao mesmo tempo. Você tem os shonens, com adolescentes brigando com espadas e tudo mais, mas o que eu sinto que ele realmente quer fazer, mas não pode colocar na cara por causa das vendas, da editora e tudo mais, é um seinen, ou seja, uma obra para adultos. Não é, cara. Não é, cara. Porra, ele chegou no mesmo ponto que o Piscine chegou, cara. No exatamente mesmo ponto que o Piscine chegou. É um seinen escondido num shonen. Não, cara. Não. Primeiro que assim, está subestimando o artista e está subestimando os leitores, né? E também é um desconhecimento de achar que a revista Shonen Jump nos últimos 20 anos é feito apenas para adolescentes, como se só os adolescentes lessem a Shonen Jump. Ela tem camadas de interpretação, assim como os ogros, que também tem camadas, assim como o filme Shrek, que é feito para a criança ver e gostar, e é feito para o adulto ver e gostar também. É exatamente a mesma coisa. Então não é seinen escondido dentro de um shonen. Ele é só um mangá de fantasia, feita numa revista para adolescente. Essa classificação, ela é uma merda. Ela só causa confusão, ou então esse tipo de comentário que ele colocou ali, que é um comentário que pouco ajuda na discussão, que é colocar como se fosse níveis de qualidade. Se tem uma obra séria, como se o tema, tipo, desesperança, fosse uma coisa super complexa por si só. Com várias mensagens e conteúdos entre linhas direcionadas a outro tipo de público. Um trabalho muito difícil e esse, pra mim, é o maior problema de todos em Bleach. Mas antes de chegarmos lá, não se esqueça de dar uma chance pra gente se inscrever aqui no canal. Se tá gostando da análise, deixa um like, porque é muito difícil de fazer. É uma aposta que eu tô fazendo aqui, é um trabalho gigantesco que pode dar muito ruim eu ter só gasto dinheiro a produzir. Então, seu apoio é importante de verdade. Principalmente pra gente poder entender qual é esse problema, que é basicamente ser Shonen Jump, ser da Shonen, ou seja, ele tá falando com um público enquanto ele tenta fazer uma outra coisa. E é aqui que a gente acaba chegando no maior problema de Bleach, tentar agradar a 2 públicos completamente diferentes. Não, nada a ver, toda obra é feita assim. Ao mesmo tempo, porque quando você tenta agradar a um, você acaba desagradando ao outro e vice-versa. Por outro Nada a ver, desculpa. Nada a ver, eu não sei nem o que dizer. Tipo, sei lá, eu tô olhando ali, eu tenho Ashita no Joe. Um senhor vai ler, vai pegar coisas. Um cara mais de 30 vai ler, vai achar coisas. Uma pessoa de 15 vai ler e vai achar coisas. Vai conversar com todos os públicos. A história é feita assim.
Pô. Não. Sei lá, mano. Sei lá. A classificação indicativa é foda, velho. É que é aquela coisa, é a validação. Tipo, ele é como eu, tem a barba branca. Então, tipo, não pode ficar vendo coisa de criança. Agora, se ele viu um negócio que aparentemente é pra criança, mas na verdade ele tem a mensagem oculta para os mais velhos. E você tem que ser mais velho, você tem que ser mais experiente para conseguir pegar. Aí já muda, entendeu? Aí você se coloca numa posição mais interessante. Uma posição de poder. Que é uma grande bobagem, né? Isso gera possibilidades. É um exemplo? Você pode gostar do personagem Kenpachi Zaraki, porque ele é forte pra caramba, é B10, vai pra cima e tudo mais. Mas por outro lado, você pode gostar dele por causa de todo o arco pessoal e da simbologia que ele tem sobre crescimento, amadurecimento, do passar de uma vida de criança para um adulto, em todas as suas etapas, com suas responsabilidades. Nosso querido Kitsune luta faz anos para que as pessoas tentem entender que shonen e seinen gêneros e sim o tipo de público-alvo e revista que as obras são públicas. Ele nunca conseguiu. Batalha perdida. Posicionamentos e tudo mais. E dos dois jeitos, você tá certo. Mas quem consegue entender pelo segundo jeito, aproveita muito mais. Porque ele vê a mensagem na simbologia, ao mesmo tempo que ele... Aproveita mais? Eu acho que a questão não é aproveitar mais. Aproveita mais? Porque assim, por exemplo, você assiste um bagulho só pra sentir. Tu quer ver as batalhas, você quer ficar empolgado com aquelas batalhas que você viu. Tipo, você tem uma conexão às vezes muito mais sentimental com aquilo do que com outro tipo de leitura. Dá pra dizer que essa pessoa aproveitou menos porque ela não compreendeu a mensagem escondida? Porque assim, pouco valor tem eu compreender o que a obra tá querendo me dizer se eu não me confrontar com ela. Se eu, tipo, ele tá dizendo, nossa, ela discute coisas, mas ela discute o quê? Ela quer falar o quê? A opinião... Como você enxerga essa opinião do Kubo? É uma opinião que você concorda? É uma opinião que você discorda? Porque você dizer que, essa obra aqui, ela discute depressão. Discute como? Só o assunto depressão está dentro de uma obra faz essa obra ser mais séria? Porque eu posso discutir depressão de várias formas. A gente acabou de ver um vídeo aí do maluco discutindo geopolítica do jeito mais imbecil possível. Então, assim, não é porque determinar... Não tem um ranking de importância de assuntos tão delimitado assim, que tipo, não, se colocar geopolítica, então esse mangá aqui ele é muito mais importante. Então o Astro, o Atom, ele é muito mais importante, ele tem assunto muito mais importante do que o Bleach. Não necessariamente. Não necessariamente. Então assim, não quer dizer nada. O tópico não quer dizer nada, né? Ver as lutas com muita empolgação. E essa é pra mim a melhor forma de aproveitar Bleach. Porque é real que pra você consumir essa obra de forma boa, entender, gostar... Discordo. Não tem... Assim, você jogar na pessoa, tipo... Eu acho uma maneira muito legal. E aí tem duas questões. Porque assim, ele está dizendo a maneira de você consumir. Ou seja, aquilo que te faz bem enquanto um consumidor. Nossa, isso aqui é sério. Mas no fim, a discussão ainda é sobre consumir. E a gente está lidando com arte. A gente não está lidando com, como eu já falei milhões de vezes, não estamos lidando com torradeiras. A gente está lidando com algo que saiu do âmago de alguém e pode entrar no seu âmago lá ele. Então assim, não aguento mais. Não aguento mais. Tipo, é muito melhor se você comprar o carro tal do que o carro que você tem. Agora, se você comprar o mesmo carro, mas se você perceber ali a versão turbo dele, é melhor. Porra. E realmente te marcar é só se você pensar. E isso... Não, definitivamente não. Definitivamente não. Porra, te passar um sentimento não precisa necessariamente você ter feito toda uma análise crítica sobre aquilo. Não precisa. Definitivamente não.
boa, entender, gostar e realmente te marcar é só se você pensar. E isso vai incomodar muita gente que prefere ou estão acostumados com um shonen mal escrito, com tudo explicadinho, que até crianças entendem, com conceitos repetidos, clichês, coisas óbvias padronizadas, conselhos baratos. Aí é o espantalho, né? Esse shonen ele não existe. Esse shonen ele não existe. Categórico. Esse shonen não existe. É uma parada na cabeça, porque quando eu via quando eu era criança, então eu fiquei adulto, não posso mais ver as mesmas coisas de quando eu via quando eu era criança. Esse shonen não existe. É o shonen hipotético. De autoajuda e tudo mais. E se isso te diverte, vai fundo. Mas eu não gosto. Inclusive, encarar o shonen, a história do Shonen Jump como autoajuda, é uma visão muito rasa sobre todo um plano de reconstrução de um país que passa também pela arte e passa pela revista Shonen Jump. Então, assim, é uma visão muito rasa para alguém que está querendo dizer que, nossa, eu percebi as grandes... né, tive grandes descobertas aqui lendo o mangá Bleach. Por isso que Gurren Lagann e Death Note estão entre minhas obras favoritas de todos os tempos. E claro, eu não tô dizendo que... Nossa, o profundíssimo Death Note. Profundíssimo Death Note. O que não joga os assuntos na sua cara, que explica tudo Death Note. É uma loucura esse vídeo aqui. Uma loucura. Que nas outras obras não tem esse tipo de coisa. Ou não que tem. Bleach seja perfeito e maravilhoso e tudo mais. Claro que não. Mas convenhamos, você sabe, pra cada obra maneira de shonen, tem dúzias que são simplesmente uma cópia da outra, sem qualquer personalidade. Porra, você tem dúzias, por que você não me fala uma? Por que você não me dá uma unidade de exemplo? Se você falou são dúzias, você não falou nem dúzia, falou dúzias. Me fala uma. E isso aliena parte do público e me incomoda. Porque, pra mim, uma das principais coisas que fazem uma obra ser interessante é justamente o a mais, além do básico que a gente já vê em várias outras obras. E em Bleach são as mensagens passadas fora da superfície. E todas elas nascem com os personagens. O Tite Kubo conseguiu criar muitos personagens. Todos eles com personalidade, carisma e principalmente propósito dentro da obra. Com um desenvolvimento real. E é por isso que vários deles, não importa quanto apareceram na obra, têm sua fandom. E na boa... não pode ser alienante, né? Mas aí tem a fandom de personagem, que é a coisa mais alienante que tem. Não sei, cara. Não sei o que você quer dizer, paizão. Não consigo compreender qual é o seu ponto. Trabalhar com a quantidade absurda de personagens que o Tite Kubo trabalha dentro da obra de Bleach é simplesmente muito difícil, pois não só são muitos, como ele consegue trabalhá-los, criar o desenvolvimento, tratar aquele aspecto por trás dele e dar profundidade nas lutas, tornando cada uma delas um capítulo no desenvolvimento daquele personagem, simplesmente de uma forma impressionante, dando espaço... Esse tipo de vídeo que ele fez... é um vídeo que, assim, tem um problema capital, que é, eu quero dizer que esse mangá é muito profundo, mas eu não quero dar spoiler, então eu não posso dizer por que ele é profundo. Não faz sentido o propósito. O vídeo não faz sentido nenhum. Tipo, olha só, gente, esse mangá aqui, ele é muito profundo, tá? E no final das contas, o texto dele é confia em mim, porque ele não diz que profundidade é essa. E importância pra cada um, nos momentos certos. O amor que o Tite Kubo coloca nos personagens é tanto que parece que ele tem problema em matá-los. Isso é um ponto baixo da história. Mas então, como entender e perceber todas essas nuances, essas coisinhas que fazem toda essa trama por trás e desenvolvimento? Como que o Tite Kubo faz isso? Como? Ele usa duas ferramentas simplesmente incríveis. E... Tô um pouco preocupado. Se ele falar que a poesia e a alegoria vai ser foda. A primeira delas é o que gera a famosa e tão conhecida cubologia. Primeiro são os foreshadows, que são aquelas pequenas migalhazinhas, buracos, coisas não explicadas, que você pensa que é alguma coisa que tá errada, ou estranha, mas que é explicada pouco depois, ou puxada da história pouco depois, ou que simplesmente você não percebeu, mas que explica alguma decisão lá na frente. É só você ver, por exemplo, o Ichigo, que todos os aspectos dele, inclusive aquele que é visto no final da obra, é explicado desde o primeiro capítulo. Isso é simplesmente incrível.
impressionante, o que deixa todo o desenvolvimento muito legal, porque são vários pequenos plot twists, e faz a obra ter basicamente um New Game Plus. Quando você vai reler várias pequenas coisinhas que você achava que não tinha importância, ou que explicam qualquer coisinha ali, seja a formação de um casal, atitude de tal pessoa, ou desaparecimento de algum personagem, que pra você não tinha sentido, do nada é um outro plot twist mesmo você já sabendo a história. É simplesmente impressionante. Já o segundo ponto pra ele contar a história é na arte que ele coloca. O traço de Tite Kubo desenho pra caralho, de fato. é simplesmente incrível, porque ele prefere conversar utilizando menos palavras e mais expressões. Você vê no mangá várias cenas muito mais contemplativas, que focam mais em posicionamento do personagem ou coisas relacionadas ao fundo, seja a falta de um fundo ou coisas escondidas nele, e por aí vai. Se você apenas ler, esperar as lutas e tudo mais, você vai perder grande parte do que o Tite Kubo quer passar pra você. Bleach é como um iceberg. É muito bonito na superfície, mas tem muito mais embaixo. Claro, não vamos ser hipócritas aqui. A obra está longe de ser perfeita e, na verdade, tem muitos problemas. Tem muita coisa rushada. Foi feita meio que às pressas, ou que acabou muito rápido. Principalmente as lutas finais. Tem também muita coisa mal explorada. Ah, mas luta não importa, pô. Você falou que luta não importa. Que não foi bem explicada, ou que poderia ser melhor feita, criando buracos, ou Deus Ex Machina. E, convenhamos, não tem muita desculpa pra isso. E, infelizmente, isso é bem normal em shonens. Algumas dessas coisas são Ai, mano, que shonen são esses, cara? Caralho, mano, que inferno. explicadas, pelo menos na obra de Bleach. Não tem 15 obras que chegaram na quantidade de capítulos de Bleach, cara. Que shonen são esses? É que Nikuman? Já que o Tite Kubo trabalhou por muito tempo com o tendão do ombro rompido. Então ele não conseguia desenhar e precisava terminar logo as coisas, porque ele não aguentava trabalhar. Mas ele continuava fazendo. Mas pelo menos, no anime atual, diferente daquele antigo, que Narrativana já achou esse vídeo, mas ele começa o vídeo dizendo que o Narrativana que incentivou ele a ler Bleach, pô. foi feito por um diretor que queria muito mais aparecer e contar a história dele do que contar a história do mangá, já que muita coisa ali é diferente. No anime atual, o próprio Tite Kubo está aproveitando para compensar essas coisas do passado que não foram bem feitas, já que agora ele é a parte muito importante na produção, sendo altamente participativo ali, dando muito mais conteúdos extras e fazendo uma coisa que é muito rara, um anime melhor do que o mangá. E olha que o mangá já é muito bom, mas só funciona apenas para a Guerra dos Mil Anos, que é o arco final, o qual é o principal, o clímax, já que todos Ele desenha um anime, ele faz todos os desenhos do anime. os outros arcos são Ele faz as introduções músicas para ele. e ele dubla 7 personagens também. Ele é uma Informação. verdadeira celebração pela obra de Bleach. Tanto que, quando chega ali, os personagens principais tem muito mais o que desenvolver. Tudo é focado em todos os outros que o Tite Kubo deu importância. E eles sim aparecem muito mais, por muito mais tempo. Eles são os verdadeiros protagonistas da série. E isso tem uma explicação. Você pode ver Bleach como um anime em shonen normal, com o protagonista vencendo os inimigos para proteger quem ele se importa, mas essa é uma forma simplista de ver a obra. Bleach, embora também aborde, não é simplesmente sobre querer ser mais forte, ou vencer com o poder da amizade, ou proteger alguém, ou salvar algo. Então, seguido dos games, essa é a visão simplória que fazem de outras obras. A visão que você está reclamando que faz do Bleach, você está fazendo essa mesma visão para defender o Bleach. Você está acusando as pessoas de fazerem coisas com Bleach. Muito obrigado por se inscrever. Usando a mesma arma. Então, tipo, pouca validade, né? Nada do tipo. Bleach não é sobre o clichê básico, falando do protagonista que vence as coisas, que é forte, que conquista os seus sonhos, objetivos e tudo mais. Não. Bleach não é sobre O Tite Kubo é fã de Sensei, isso ninguém fala. O Gotei 3 é inspirado nos Cavaleiros de Ouro. Ele fala isso, o Totarugano. Mas fica aí a informação. você queria ser. Bleach é principalmente sobre quem as pessoas são, além daquilo que você vê por fora, e como você deve perceber, ver e encarar isso, incluindo as mudanças e
perdas que acontecem durante a vida. E é isso que realmente torna Bleach tão especial. E sabe qual é o melhor de tudo? É que essa é apenas a minha interpretação, a qual provavelmente você discordou de algumas coisas, e é exatamente isso que prova o meu ponto. Como não é uma obra fechada, que deixa tudo explicadinho, tudo redondo, Bleach é completamente aberto a interpretações. Cada experiência com a... Toda obra aberta a interpretações. Por mais que ela queira se explicar. Fica aí, tá? Esse é o meu take da noite. A obra vai ser única. Você vai poder ver tais lutas de forma diferente, tal personagem, tal atitude de forma completamente nova e oposta ao que eu vi, e tá tudo bem, porque ela é tão complexa que, independente de qual seja a sua visão, de alguma forma vai fazer sentido pra você, desde que você pense sobre ela, até pra quem só vai ver pelas lutas. Isso é completamente genial, o que mostra o quão incrível é a obra de Tite Kubo. E agora, cabe a você ter a sua própria interpretação, visão e entendimento sobre a mensagem passada em Bleach. Por isso que eu te digo, leia ou assista Bleach. Mas você não me disse qual que é a sua interpretação de Bleach. Você não disse. Você só disse que ele é profundo. Eu estou saindo desse vídeo sem saber qual que é a sua interpretação de Bleach. Cara, eu tô falando tudo errado toda hora. Eu não sei. Quer apenas boas lutas? Isso vai ser muito bom e importante para aquele você que talvez você ainda não conheça. E aí, qual é a sua interpretação? E aí? Qual que é a sua interpretação? Diz pra mim. Eu quero saber. Eu queria saber. Eu passei 16 minutos tentando saber, mas não saberei.